Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tem Coragem Não. E hoje a gente vai conversar sobre um dos filmes mais aguardados do ano, que chegou com um marketing pesado. Eu tô falando de A Hora do Mal, que é o novo trabalho do diretor Zach Cregg, que é o mesmo diretor que explodiu as mentes da gente com Noites Brutais, que é um filmaço. Mas antes de começar, eu preciso logo alinhar com vocês uma coisa. Se a propaganda te vendeu a ideia de que esse filme aqui é o mais assustador do ano, com muitos jumpscares, com um terror frenético, é melhor você começar a recalibrar a rota. Então, fica aqui comigo até o final para desvendar junto por que esse filme, mesmo não sendo aquilo que eu esperava, aquilo que ele parece ou se vende, ele é uma das experiências mais originais e impactantes de 2025. Definitivamente, A Hora do Mal não é um filme de sustos. Ele passa longe disso, na verdade. Ele se encaixa muito mais como um drama psicológico denso, com atmosfera de suspense e algumas pitadas de terror, do que como o terror do ano ou o terror mais assustador do ano. Porém, confesso que as minhas expectativas estavam altíssimas para aquele terrorzão pesado, muito por conta dessa campanha de marketing, né, que prometia rios de medo. Mesmo assim, mesmo não sendo o filme que eu esperava, A Hora do Mal é uma obra com muitos, mas muitos pontos. Bem, a história aqui, ela vai te fisgar logo no começo. A Hora do Mal começa com uma narração infantil, quase como se fosse aqueles contos de fada sombrio, que vai dizer assim, essa história é uma história real. O que vem a seguir é o pesadelo de qualquer pai e qualquer mãe. Numa cidadezinha pacata, 17 crianças da mesma sala de aula específica, exatamente às 2h17. Elas se levantam, saem de casa e correm para a escuridão como se elas estivessem hipnotizadas. A única criança da sala que não some é o pequeno Alex, que a partir daí vai ter uma comunidade em colapso, vai ter luto, paranoia, desconfiança, que vai tomar conta de tudo e de todos. E o alvo principal da fúria dos pais, né, da cidade, é a professora da turma, Justine Gandhi, que é interpretada por Julia Garner, e isso porque foram só os alunos delas que sumiram, então pode ser que ela tenha alguma coisa a ver com isso. O filme que chegou aos cinemas brasileiros no dia 7 de agosto de 2025, ele não vai ter pressa. Ele se desenrola como se fosse um quebra-cabeça complexo, focando muito mais no impacto psicológico do evento que aconteceu do que em alguns sustos fáceis. A gente aqui acompanha a investigação tensa e a busca desesperada por alguma resposta, tanto do lado dos personagens como o pai de uma das crianças, que é vivido aqui pelo Josh Brolin, que vai estar mergulhado de cabeça no sofrimento e na angústia que essa tragédia inexplicável está causando a ele. Quem viu Noites Brutais já sabe que o diretor, Zach Cregg, ele aqui não vai jogar convencional. E aqui ele vai dobrar a aposta. Ele constrói A Hora do Mal no estilo slow burn, tudo devagarinho. Ele sabe que é aqueles filmes de queima lenta, que não tem pressa para te assustar. Ele vai cozinhando a atenção aos poucos, vai te envolvendo na história e quando você percebe já está completamente fisgado pelo clima. E se você está cansado de terror, que vai tentar te apelar com susto fácil, você vai encontrar um alívio nesse filme porque realmente ele é bem lento, mas ele é muito tenso. A estrutura do filme é uma das maiores genialidades. Ele vai ser dividido em 5 capítulos, cada um focado em um personagem diferente, que vai dar algumas múltiplas perspectivas sobre o mesmo evento. Essa abordagem que lembra filmes como Magnolia, tem uma inspiração nesse filme, né? O próprio diretor falou isso, e também vai ter uma narrativa fragmentada como o de Pulp Fiction. Ele vai funcionar perfeitamente para aprofundar o drama e o mistério. A gente conhece a paranoia da professora, a dor do pai, a confusão do policial. O roteiro é uma aula de como criar uma atmosfera de pavor sem precisar gritar na sua cara. A atenção vai estar nas entrelinhas, no não dito, no horror cotidiano de uma comunidade que está despedaçada. E lendo alguns comentários, eu vi que alguns compararam a ambientação do filme com as obras do Stephen King, Stephen King. E a semelhança existe realmente, mas o Cregg ele consegue entregar um desfecho que, diferente de algumas adaptações lá do mestre, é tão bizarro e inesperado que vai se tornar inesquecível. E uma coisa que a gente sabe é que um filme denso como esse precisa de atuações que vai sustentar o peso. E o elenco aqui realmente está muito bom. Vai ter a Julia Garner como a professora Justine, que é o coração angustiado do filme, né? Ela vai transmitir a paranoia, o isolamento e o medo de uma forma que está
visceral. A gente sente o peso do mundo nos ombros dela. Ao lado dela vai ter Josh Brolin, que vai entregar uma performance contida, mas cheia de dor, como um pai que vai se recusar a perder a esperança. Ele vai aqui liderar a busca por respostas como uma determinação que vai ancorar a história na realidade. Mas o roteiro de Krieger é inteligente ao dar espaço para outros personagens como o policial, o drogado, o professor, e essa construção especialmente cuidadosa faz com que a gente não apenas assista, a gente sente o drama de cada um deles. Visualmente, A Hora do Mal é um espetáculo de horror sofisticado. A fotografia, a direção de arte vão criar imagens que são bem legais e bem perturbadoras ao mesmo tempo. O Krieger, ele vai usar uma câmera com um movimento mais lento, vai ter alguns enquadramentos que vão te colocar dentro da cena, sentindo que algo terrível vai estar sempre à espreita. Aqui a gente vai ter um design de som que também é outro ponto alto. Em vez de explosão sonora para te assustar, o filme vai trabalhar com silêncio, com pequenos ruídos sutis e uma trilha sonora que vai construir a tensão psicológica de forma magistral. É um terror que vai entrar pelos ouvidos e vai se instalar na sua mente, provando que a ausência de barulho pode ser também tão assustadora quanto o barulho em si. É a prova de que o gênero ele pode ser elegante e impactante sem apelar para o que é óbvio. E por baixo da camada de mistério, A Hora do Mal é um filme sobre luto, perda e os horrores que não vêm de monstro, mas da própria condição humana. O filme explora como uma comunidade vai reagir ao trauma, como o medo vai gerar monstros e como a dor pode ser manipulada. O filme vai usar o desaparecimento das crianças como uma alegoria para discutir a fragilidade da vida e o desespero que fica quando a tensão com um humor que é absurdo e sombrio, especialmente no seu desfecho. Essa combinação ousada entre o terror psicológico profundo e o desfecho quase cômico de tão insano é o que torna A Hora do Mal uma obra que é única. Ela te faz pensar, te deixa tenso e no final ela te dá um soco no estômago e ao mesmo tempo que é extremamente divertido, é muito assustador e bem tenso. Chegamos ao fim e a pergunta que fica: vale a pena assistir A Hora do Mal? Na minha opinião, com certeza sim, mas com a mentalidade certa. Esquece lá o marketing de terror do ano, encare como um drama psicológico épico, uma obra de suspense com atmosfera impecável e um mistério que vai te consumir. Os pontos positivos do filme são inúmeros. Vai ter a direção segura e inovadora do Zach Krieger, vai ter um roteiro que é uma verdadeira obra de arte, boas atuações poderosas e uma construção de tensão que, na minha opinião, uma aula de cinema. A Hora do Mal é um filme que te desafia, que foge do lugar comum e confia na inteligência dele. Com uma aprovação altíssima de crítica, quase 100%, ele já se consagra como um dos filmes mais ousados e bem avaliados de 2025. Minha recomendação final é: vá ao cinema de mente aberta, não espere sustos, espere ser fisgado por uma história complexa e perturbadora, e quanto menos você souber sobre as reviravoltas, melhor vai ser a sua experiência. É um filme para ser visto, discutido e lembrado por muito tempo. Mas e você, já assistiu A Hora do Mal? O que foi que você achou? Concorda que ele é mais drama do que terror? Deixa aqui nos seus comentários, curte o vídeo, não se esquece da nossa análise e não se esquece também de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Então, tô ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.